Pergunta: viagens astrais, projeção astral, é tudo a mesma coisa? Quase, bem aproximado, né? Dependendo aí da potencialidade, da capacidade de cada um em realizar o desdobramento dos corpos, nós vamos falar sobre isso. Nós somos que nem uma cebola, várias casquinhas. E quando estamos em projeção astral e quando estamos em desdobramento, esses corpos se separam. Nosso corpo físico fica aqui, ficamos ainda ligados, tá? Por um cordão que fica aqui instalado, nos ligando àquele nosso eu que viaja no corpo astral a várias situações. Viajamos para onde? Viajamos para visitar amigos, viajamos para estudar no astral com os nossos mentores, nossos amparadores. Viajamos para trabalhar, alguns de nós está a serviço, inserido em várias equipes aí que atuam junto à espiritualidade. Às vezes viajamos para onde não devemos ir, nós vamos falar isso também. Mas o que é desdobramento? Como é que eu faço para desdobrar? Depende, alguns de nós conseguem fazer o que nós chamamos de desdobramento consciente e desdobramento inconsciente. Inconscientemente, durante o nosso momento de sono, nós desdobramos, nem sempre nós nos lembramos. Então, desdobrar, eu estou ali dormindo na minha cama, em determinado momento de relaxamento, algo que nem seja provocado por mim, ou que eu não tenha consciência de que eu estou provocando, eu me separo do meu corpo físico, então eu fico aqui, no meu local de repouso, corpo físico na caminha, eu me desprendo. Alguns de vocês já devem ter tido a sensação de que, nossa, parece que eu estou leve, e eu já me vi em algum momento, parece que eu sonhei, que eu estava deitada e que eu estava do lado me olhando. Alguns de vocês têm essa lembrança. Então, em desdobramento, nós somos às vezes chamados, levados a, ou é da nossa vontade mesmo que inconsciente, que nós venhamos a traçar algumas viagens. Sempre digo que quando a gente dorme é a hora da nossa conexão com o nosso eu, independente da crença. Digam, tá? Que eu seja remetido no meu desdobramento noturno, que talvez eu não me lembre, a lugares que sejam amparados pelos seres de luz, que eu tenha ancoramento, que eu tenha assistência, que eu tenha auxílio, que eu seja guiado por uma espiritualidade maior e que eu seja disciplinado, obediente às instruções dos espíritos de luz, porque eu posso ser conduzido por outros, entre aspas, mau elementos, entre aspas, entidades mais densas, para estar em lugares ou realizar atividades que não sejam ali salutares. Então, por isso que a gente sempre pede, mentor, Santa Clara, que é minha santa de devoção, Deus, Buda, quem vocês tiverem a crença, lucidez. Lucidez, que eu saiba no astral estar em locais que eu tenha permissão. Se aqui nós somos desobedientes, por que nós não seríamos do lado de lá, enquanto corpo espiritual astral? Então, cuidado, que às vezes a gente vai a lugares e fala, nossa, voltei ruim, tô cheio de dor, impressões, só vi coisa ruim hoje, sonhei com a coisa cabeluda, passei aperto. Talvez você tenha se colocado à disposição para ir nesse lugar e foi dito para você não vá. Muitas das vezes, sim, nós somos influenciados, levados, obsessores podem nos levar para esse caminho. Se isso estiver acontecendo conosco, meu sono é perturbador, eu sempre me vejo visitando situações insalubres, situações perigosas, e isso está me prejudicando, vamos olhar. A apometria é uma das técnicas por onde nós podemos olhar essas questões, é uma das, tá? Vamos olhar para isso. E tem também o desdobramento consciente. Aqui agora, acordada, eu, Valéria, treinada para me submeter à técnica do desdobramento. Então, existe sim um treinamento para isso que pode ou não ser associada a uma condição, a uma possibilidade
Há uma faculdade, que alguns até falam de dom, de sensibilidade, de mediunidade, o nome que vocês queiram dar, que seja o quê? Nato. A pessoa nasceu com aquilo. Ela consegue, ela tem um mecanismo, ela tem aparelhagem física, mental, para fazer esse desdobramento. Ela nunca ouviu falar nisso, ela nunca estudou acerca disso, mas ela consegue. Tá? Então, muita gente perguntou, precisa ser médium para ser apômetra? Não. Mas precisa estar entregue, disposto a se conhecer. Talvez você tenha alguma faculdade mediúnica, sensitiva, paranormal, ou simplesmente você possa fazer um ajuste do seu corpo físico mental para se submeter ao desdobramento. Alguns vão ouvir, alguns verão, alguns irão perceber, ter a intuição. Alguns irão perceber sintomas físicos. Nossa, eu não sei onde é, mas olha, estou com o estômago ruim. E está me dando uma sensação nas costas e me remetendo a isso, isso e isso. Cada um de nós tem uma possibilidade. Sempre dizem que todos nós somos médiums, em maior ou menor escala. Alguém usou aí a palavra, precisa ser médium ostensivo para ser apômetra. Não precisa ser médium ostensivo, mas precisamos desenvolver e ver até onde é a possibilidade de cada um para que esse faça parte de uma equipe apométrica. E muitas das vezes nós contamos com pessoas de perfis diferentes. Tem aquele que vê, que é vidente, que é clarividente, clareaudiente, que tem mediunidade de transporte, de desdobramento. Ele é ostensivo, é aflorado. Ostensivo é isso, é aflorado, está exacerbado. E tem aquele que não vê nada. Mas ele é um bom estudioso da técnica, e se ele não consegue ver nada, ele consegue conduzir aquele para entrar em desdobramento consciente. Ele consegue fazer o desdobramento, dar os pulsos aqui, não é só um simples estalar de dedos, tem técnica para isso. Ele consegue levar o apômetra ao desdobramento, e com o relato daquele que está em desdobramento, vendo, percebendo todo um enredo, toda uma situação, ele conhece a técnica, porque tem estudo para isso. E aí ele utiliza dos conhecimentos que ele tem e da própria intuição, que com certeza é a mentoria colocando para ele que ser feito ali, de como fazer a condução daquele, de como realizar a conversa fraterna, de como realizar um tratamento junto com a espiritualidade. Ele tem os insights do que deve ser feito e auxiliar quem está em desdobramento a realizar o trabalho que está lá. Porque ele estudou sobre aquilo que ele não vê, que ele não consegue sentir ali enquanto sensibilidade. Mas aí agora ele vai entrar com conhecimento científico acerca. Nós trabalhamos com física quântica dentro da apometria, trabalhamos. E com outras ciências mais. Nós já saímos da era em que ciência é ciência, espiritualidade é espiritualidade. Agora nós estamos nesse momento, ó. Ciência e espiritualidade, de braços dados. Muita coisa que antes a gente falava assim, eu tenho fé naquilo, eu acredito naquilo, porque pela minha religião, pelo que me disseram, isso aí existe, nunca vi. Mas eu tenho fé que existe. Preparem-se, porque nós agora começaremos a ver com esses olhos aqui que isso existe e que alguns fenômenos que antes nós considerávamos fenômenos têm explicação. Tem explicação científica. Se vocês olharem aí no Google, quanto a gente já tem de artigos científicos que tratam acerca de algumas técnicas integrativas, estudos, artigos, teses de mestrado e doutorado, falando sobre a eficácia do Reiki, falando sobre apometria, falando sobre constelações familiares, falando aí sobre as outras técnicas que são de fundamento oriental. Muito do que nós utilizamos hoje, os orientais, já praticavam há muito tempo. Para nós é novidade, para eles não é não. Então aquilo que era tido como mito, esoterismo, misticismo, a gente agora começa a ver que há explicação científica. Então é abrir o nosso mental e sairmos de crenças que nos limitam e que nos impeçam de pelo menos conhecer o que é, entender o que é, para que nós possamos até falar e decidir, eu quero aplicar isso, adotar isso na minha vida, no meu dia a dia, quero usufruir ou não de uma técnica como essa. O arbítrio é nosso.
Mas se pelo menos eu não experimentar e não for ali dar uma olhada e conhecer para que eu possa criticar, eu não tenho nem argumentação, eu vou continuar na limitação. Isso não pode, isso é pecado, isso é proibido, tá? Então, é o que a gente chama de fé raciocinada. Aquela fé irracional, ela ficou lá atrás. Com os nossos antepassados, com aqueles que nós fomos num grau de evolução menor. Hoje não. Hoje nós estamos sendo levados aí a uma era para ampliação da nossa consciência e para entendermos coisas que antes nós sabíamos que acontecia e nós morríamos de medo. Quem aí tinha medo do lidar desse papo que a gente tem agora aqui? Desdobrar, sair do corpo, me projetar, ir até um outro lugar, ir até situações de passado, ir para futuro, ver a Valéria no futuro, mas o futuro não aconteceu ainda, né? Então, é a nossa preparação para entender que não tem muro, que são várias dimensões aí, né? E está chegando um momento que isso vai, de fato, aflorar. Então, quem não sentia nada, alguma coisinha já vai começar a sentir. E saber lidar com isso com calma, com tranquilidade, com naturalidade. E repito, espiritualidade. Não estou falando de religião, não estou falando de espiritismo. Mesmo que isso seja empregado em uma ou outra vertente religiosa, tá? Mas a espiritualidade está em todos os lugares, em todos os lugares.